Umas perguntas da Maria Aparecida. Aguenta aí. Tudo bem? Meu nome é Edmar Santos e é um grande prazer estar falando com você mais uma vez, né? Sou médico cardiologista. Eu tenho uma pergunta aqui de uma paciente, que não é minha, mas aqui da internet, uma dúvida meio que genérica que vale para todo mundo, por isso que eu estou respondendo. Tenho diabetes, hipertensão, estou um pouco acima do peso, eu tenho medo de ter um AVC, né, um derrame, e não tenho medo de morrer, mas tenho medo de dar trabalho para os outros. Li que a mortalidade cardiovascular nos Estados Unidos vem caindo. Poderia comentar? Sim, claro, Maria Aparecida. Em primeiro lugar, é que eu sinto te informar, mas provavelmente você tem uma chance maior de ter uma morte cardiovascular, obviamente. Por quê? Porque você tem os fatores de risco cardiovasculares importantes, hipertensão, diabetes e obesidade, né? Pelo que você está me relatando aí, né? Então, para você evitar o AVC, é necessário combater todos os fatores de risco, aqueles que a gente já conhece: colesterol, controle do diabetes, tem que manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, manter sua pressão arterial o mais baixa possível, porque a hipertensão arterial é um fator de risco independente, mas no diabético ela se torna mais grave ainda, e a gente sabe que 50% a 60% dos diabéticos morrem de doença cardiovascular. Então, é sim um problema, né? Então, essa coisa, não quero dar trabalho para os outros, essa coisa eu escuto todo dia, não acredito muito nisso, não. Você tem que tratar direito dos fatores de risco. Por que eu falo isso, né? É meio que um senso comum, que foi a forma pela qual os países avançados conseguiram reduzir a mortalidade cardiovascular. Então, é fato, sim, que na Europa e nos Estados Unidos houve uma queda surpreendente da mortalidade cardiovascular nas últimas décadas, né? Então, haviam 500 a 600 mortes cardiovasculares por 100 mil habitantes. Hoje, nos Estados Unidos, estão um pouco abaixo de 200, são 165 mortes para cada 100 mil habitantes, de natureza cardiovascular, né? O Brasil é 240, mais ou menos, esse é o número, né? Algumas regiões, nos últimos 6 anos, a única região no Brasil que surpreendeu positivamente com queda da redução de taxa de mortalidade cardiovascular foi a região do Distrito Federal. Todas as outras regiões mantêm um platô. E o mesmo ocorre nos Estados Unidos. Está ocorrendo nos últimos anos um platô, então parece ter atingido nesse número 165 um platô no qual é muito difícil você apresentar mais quedas da mortalidade cardiovascular, né? Isso é um problema, porque parece que tem um limite no qual o combate a esses fatores de risco conhecidos, eles promovem o benefício. Claro que você tem que atingir a todos, a gente não sabe até que ponto você consegue atingir a todos nos Estados Unidos também, mesmo sendo um país bem mais rico que o nosso, né? O problema é que a carga de morte cardiovascular nos países desenvolvidos, ela tende a ficar estável e cair, e nos países em desenvolvimento ela tende a aumentar. Então, o que se tem no mundo hoje, dados da Organização Mundial de Saúde, veja o número, 9 milhões e meio de pessoas morrem por ano por infarto do miocárdio. Por AVC, que vem em segundo lugar, 5 milhões e meio no mundo. Em terceiro lugar vem o DPOC, com 3 milhões. Então, assim, você veja o impacto das duas primeiras, infarto mais AVC, que comungam dos mesmos fatores de risco, é 5 vezes a segundo, o terceiro lugar, né, que é o enfisema, o DPOC. Então, assim, nós moramos num país onde ainda existem, os recursos são escassos, a gente sabe disso, né? A medicina, infelizmente, ela ainda não tem a mesma qualidade dos países do primeiro mundo,
por várias razões, né? E atribui-se a falta de médicos, né? Eu vou pela linha do professor Dr. Antônio Carlos Lopes, né? Que é um dos maiores clínicos do Brasil, né? Foi professor titular de Clínica Médica na Escola Paulista de Medicina e hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Ele fala a seguinte frase: o médico mal formado não é solução para nada, ao contrário, representa perigo para a saúde e vida dos pacientes, além de desperdício de recursos para o sistema. Isso é uma verdade, quer dizer, você ter um profissional apenas figurativo não resolve absolutamente nada, né? E nesse sentido, eu acho que a ideia do ministro da Saúde, que vai entrar lá, do Mato Grosso do Sul, Mandetta, né, de fazer uma prova para médicos recém-formados no Brasil, e até de tempos em tempos avaliar o médico já formado, é adequada, sim. Não adianta você ter uma pessoa que vai causar mais problemas do que soluções, né? Porque o erro médico, a iatrogenia, ela é responsável por muitas mortes no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, não. Então, mas respondendo a sua questão, o que você pode fazer de forma prática para reduzir esse seu risco? É combater os fatores de risco, né? Em relação ao seu diabetes, tratar de uma forma mais adequada possível, ir no endocrinologista, escolher remédios mais modernos, tente não economizar nesses remédios mais modernos que reduzem o risco cardiovascular, já foi bem demonstrado nesses últimos 5 anos, 4, 5 anos, né? Inclusive a empagliflozina tem um estudo que foi apresentado recentemente, tentando explicar a razão pela qual ela consegue diminuir a insuficiência cardíaca, né, e morte cardiovascular, pelo fenômeno de remodelamento reverso, diminuição da massa do ventrículo esquerdo, né? Isso foi bem demonstrado, um ensaio pequeno, contudo bem interessante. Então, o combate à obesidade, que isso talvez seja o principal problema nos Estados Unidos para a redução da queda da mortalidade, o cardiovascular, mas também por câncer, porque em segundo lugar, enquanto nos Estados Unidos morrem 165 pessoas por 100 mil habitantes por doença cardiovascular, nos Estados Unidos, por câncer, que vem em segundo lugar nos Estados Unidos, é 152 pessoas, é um pouco abaixo, mas o câncer ele vem reduzindo a sua mortalidade de forma discreta, é bem verdade, nos Estados Unidos, passou no último ano de 154,8 para 152 mortes por 100 mil habitantes. E as doenças cardiovasculares não teve diferença no último ano. Então, você relata que o seu marido também ele teve doença cardiovascular e morreu esperando um transplante. Realmente, o transplante é uma coisa muito difícil, não é uma coisa... tem alguns centros que fazem transplante cardíaco, mas ele não é uma regra, não é muito fácil conseguir um órgão, nem aqui nem em nenhum lugar do mundo. Inclusive tem um artigo aí no Jack falando que as necessidades não atendidas nos Estados Unidos de órgãos para coração, não é fácil conseguir um coração, afinal de contas, né? Então isso tem feito com que tenha aumentado a procura por dispositivos, aqueles dispositivos assistidos de bomba, né, externos. Mas isso é caríssimo, fora totalmente da nossa realidade, então o negócio é não adoecer. E aí você fala que você concorda comigo, que em vez de mais médicos precisaríamos ter menos doentes. E eu concordo em gênero, número e grau, é por aí mesmo. Talvez se esse dinheiro dos mais médicos tivesse sido investido em saneamento básico, a gente poderia ter tido resultados melhores. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia para você, Maria Aparecida.